Hum. Então, vamos iniciar, né, o nosso sétimo encontro do minicurso, na sua segunda edição. Estamos recebendo hoje a pedagoga e mestre em educação tecnológica, Heloísa Helena Gonçalves Maia. Heloísa foi minha orientanda de mestrado, já defendeu, já é uma mestre pelo Cefet, trabalha aí conosco na coordenação pedagógica e vai falar para nós de um tema muito importante, né, muito instigante, que é essa relação professor-aluno na mediação de conflitos. Então, Heloísa, nosso tempo a gente tem aí até as 9h30, né? Mas a gente sempre dá um tempinho para o pessoal participar, fazer perguntas. A Luciana nos ajuda aí com a tecnologia, que se cair, ela nos põe de novo no jeito aí. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Passa a Raquel. palavra. Tá bom, obrigada. Gente, então, vamos começar, né? Eu, como a Raquel já falou, meu nome é Heloísa, sou coordenadora pedagógica do Cefet, mestre em educação tecnológica, fui orientando da professora Raquel Quirinho, que me convidou para essa palestra, né? E eu escolhi esse tema, relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem, mediação de conflitos, justamente por ser mesmo meu dia a dia no Cefet, né? Já tem uma prática com tempo considerável, e resolvi trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho. Apesar da experiência do dia a dia, essa palestra eu me baseei no livro A Relação Professor-Aluno, que é Como se Faz, do professor Pedro Morales, que é um doutor em pedagogia, né, estudioso do assunto. Esse livro ele foi escrito já tem um tempinho, mas a gente lendo o livro, a gente vê que ele é muito atual, está aí no nosso dia a dia, então, por isso, a escolha, né, dessa base teórica. E o que a gente vai falar aqui hoje, então? Vamos falar da relação professor-aluno. Mas o que é isso, né? De forma genérica, é a relação profissional das nossas atividades como educadores. E em situações mais específicas, são as nossas relações no dia a dia, dentro de sala de aula, com a classe, né? E aí a gente se relaciona através de perguntas orais, ou durante a avaliação, e principalmente o primeiro dia de aula, né? A tarefa nossa aí como educador é mediar esse processo, o ensino-aprendizagem dos estudantes, e a qualidade dessa relação, ela vai ser determinante para o sucesso ou fracasso dessa relação ensino-aprendizagem. A relação professor-aluno e os resultados não intencionais. O que se ensina sem querer ensinar e o que se aprende sem querer aprender, com muita frequência, na maioria das vezes, é o que vai ser de mais importante, mais permanente nesse processo aí de ensino-aprendizagem durante a trajetória do estudante. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o que a gente realmente ensina em sala de aula. E aqui eu venho trazendo alguns ensinos, tipos de ensino e tipo de aprendizado. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um deles para a gente entender esse processo, tá? O ensino intencional e aprendizado intencional é aquilo que o professor explica o que ele quer explicar e o estudante aprende, porque ele quer aprender. Isso aqui é a relação ideal, né? O sonho de todo educador seria que que acontecesse isso 100%, né, na nossa trajetória aí com o estudante. Mas temos outros tipos também, que é o ensino intencional e o aprendizado não intencional, que é aquele que o professor ele vai falar aquilo que ele quer explicar, mas o estudante, ele, apesar da falta dele de motivação e de esforço, ele acaba aprendendo alguma coisa.
né? Mesmo que ele não queira, ele vai aprender alguma coisa. Temos também o ensino não intencional e o aprendizado intencional. Isso aí somos todos nós, educadores, né? Porque nós podemos ser modelo de identificação para os estudantes. Temos o ensino não intencional e o aprendizado não intencional. Podemos estar ensinando e os estudantes podem estar aprendendo atitudes e valores que podem ser tanto positivas quanto negativas. E aqui é aquilo que vem por trás, né, do que se realmente deseja ensinar naquele momento. Temos também o aprendizado intencional sem o professor formal. É o caso, por exemplo, de cursos que o estudante ele tem interesse em determinada área e ele busca esse curso de forma autônoma, né? Ele pode pegar um curso à distância, um curso aí pela internet, e ele vai formar, ele vai se certificar e não precisa necessariamente ter um professor formal ali por trás desse aprendizado. Temos o aprendizado sem intenção de aprender e sem professor. Aqui é onde se encontram as nossas experiências durante a vida, né? As surpresas, os desenganos, decepções. Aqui a gente vai aprender a confiar, a desconfiar, a nos defender, a calar. É onde vamos aprender a viver. E temos também, quando não se dá o aprendizado nem intencional e nem o não intencional, e poderia ter se dado. Na verdade, aqui estamos falando das rotinas inúteis, né? O tempo desperdiçado. E hoje em dia a gente tem um exemplo muito clássico aí, que são as redes sociais, né? Que a gente acaba perdendo muito tempo e não apurando nada daquele tempo ali na rede social, né? E aí vem uma pergunta aqui para a gente refletir um pouquinho. Por que nós, educadores, né, a maioria, não avaliamos aquilo que a gente suspeita que os estudantes podem estar aprendendo de bom ou de mau exemplo, independente da avaliação de conhecimento e habilidades que vão adquirindo? Ou seja, estamos falando aqui daquele aprendizado não formal, né? A gente avalia, de certa forma, o nosso sistema educacional, quase que na totalidade, a gente trabalha com pontuação. Então, para ser aprovado, a gente precisa de ponto, né? Então, é uma avaliação que você tem que quantificar, é um estudo dirigido, seja um trabalho em grupo, o que for ali, mas que você coloca nota naquilo ali. Mas a gente acaba não avaliando valores, né? A gente acaba não avaliando outras situações que o estudante poderia estar sendo avaliado também num conjunto, né, como ser humano. E aí esse livro, o professor Pedro Morales, ele baseia-se muito em pesquisas da área da educação, né, e ele traz alguns resultados dentro do livro. E esse resultado aqui, ele fala de uma pesquisa onde foram feitas perguntas para vários grupos de estudantes de várias faixas etárias, né? E a gente traz aqui 3 faixas etárias, que é o seguinte: os estudantes menores de 11 anos, eles avaliam o professor segundo o modo como se vestem. Então, eles têm uma visão do professor de acordo com a forma que ele se veste. E aí, outra coisa que ele, né, quando é perguntado o que é um bom professor, nas habilidades didáticas, eles limitam-se a falar que os bons professores são aqueles que ensinam bem. Já os estudantes, por volta de 12 a 14 anos, eles vão falar que o bom professor é aquele que consegue manter a classe em ordem e que se empenham para que todos sejam iguais e, ao mesmo tempo, eles atendem na individualidade de cada um. E já os mais velhos, os adolescentes, né, que é o meu dia a dia mesmo, lá no Cefet, que a gente trabalha nessa faixa de 15 a 17 anos, eles conseguem expressar melhor sobre a qualidade de um bom professor. Para eles, os bons professores são aqueles que estão bem preparados, são educados e respeitosos,
motivados e dedicados à sua profissão. Já em relação às características pessoais, eles avaliam os professores como bem e mal avaliados. Então, os bem avaliados, na visão deles, são os professores que são flexíveis, que são próximos, organizados, perfeccionistas, eficazes. E os que são mal avaliados são os professores dominadores, distantes, agressivos ou neuróticos. E aqui, gente, quando a gente pensa que não existe essa característica, eu vejo isso assim, muito claro no dia a dia. A gente realmente tem professores com todas essas características, né? Aqui foi perguntado aos professores, né, que mantêm um bom relacionamento com os estudantes, como que eles se veem como professores. Isso, resultados da pesquisa, mas que a gente pode trazer para a gente também no dia a dia. Então, 3 categorias de respostas, né, que a gente trouxe aqui foi o seguinte: bom, primeiro, professor ideal não existe. Aluno ideal também não existe, então a gente trabalha com o real. E aí, né, dentro dessa classe dos professores, alguns enxergam a profissão docente como uma oportunidade de ajudar e servir aos outros. Já outros, um outro grupo vai colocar, consideram-se como modelos de identificação e aceitam essas responsabilidades que essa percepção de si, né, vai implicar. Então, tem uma responsabilidade e eles se sentem, eles têm consciência que são modelos de identificação. E outro grupo, né, respondeu que acredita que os professores têm a responsabilidade ética e moral de fazer-se consciente do impacto que tem sobre os estudantes. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente quando se trata aí do ensino médio, né, que a gente está lidando com adolescentes, então, em formação ainda, né, da personalidade, do caráter, então, aí, marcando lugar na sociedade, né? Então, a gente, como educador, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente impacta, sim, na vida desses estudantes, ou para o bem ou para o mal. Agora a gente vai ver aqui um pouquinho, né, fazer uma reflexão. Como somos e como podemos ser. Mesmo que um grupo, né, de professores não concorde, não veja essa profissão como ajuda, tudo bem. Mas mesmo que não conceba essa profissão docente como uma profissão de ajuda no sentido integral, seria uma pena a gente desperdiçar esse tempo que a gente passa com os estudantes. Por quê? Porque a gente transmite muito mais do que aquilo que a gente ensina formalmente, né? Temos uma influência muito grande na vida desses estudantes, ou para o bem ou para o mal, querendo ou não, né? E pode acontecer dessa influência ser o mais importante e duradouro da relação, como nós vimos lá no início, né? Aquilo que a gente não tem intenção de ensinar e que o estudante não tem a intenção de aprender, pode ser o que vai influenciar mais aí nessa trajetória acadêmica dele, né? Então, a relação e a comunicação em torno do puramente acadêmico, que são as provas, as normas, ele pode ser veículo de mensagem muito mais importante. A gente pode utilizar dessa missão que a gente tem, dessa função, né, vamos dizer assim, como docente, a gente pode utilizar para trazer coisas aí muito mais importantes também. E aí a gente parte, né, do princípio que a gente não controla a nossa personalidade, ou então é muito difícil de mudar, mas a gente pode controlar aquilo que a gente faz. E a gente pode revisar sempre as nossas atitudes e podemos mudar a nossa conduta, né? Então, a gente tem que refletir sobre essas múltiplas atividades e saber, assim, onde que estão as nossas ênfases e as nossas prioridades, porque desses conselhos úteis aí, serão muito mais úteis aqueles que a gente der para a gente mesmo, né, como responsáveis, né, que somos
e tão influentes aí na vida, né, do estudante. Então, aqueles conselhos que a gente der para a gente mesmo vai fazer uma diferença, né? E o conselho seria que refletir mesmo sobre a nossa prática do dia a dia. A multidimensionalidade da relação professor-aluno, considerando dois aspectos. Bom, primeiro a gente vai ver aqui o seguinte: a relação professor-aluno, ela não pode ser considerada uma fria relação didática e também não vai ser considerada uma relação humana calorosa. Então, a gente tem que estar aí no meio termo, né? Os nossos estudantes, nossos alunos, eles não são nossos amigos, eles podem até se tornar nossos amigos, né? Como a gente, né, a Raquel sempre fala isso aí, né? Que de orientando passa a ser amigo futuramente, e é verdade mesmo, a gente acaba tendo uma amizade. Mas, enquanto relação professor-aluno ali, principalmente na faixa de adolescente, a gente tem que ter um meio termo. E a gente não pode esquecer que o professor, ele é, sim, o principal sujeito dessa relação. Ele que inicia essa relação, embora as influências sejam recíprocas. E como que o professor ele pode ajudar o estudante nessa questão, né? A partir da motivação, do incentivo. Então, ele pode, dentro de sala, ele pode reconhecer êxitos, reforçar a autoconfiança, manter atitudes de cordialidade, de respeito, e pode ajudar numa orientação apropriada para o estudo e para o aprendizado. A partir das perspectivas psicológicas e educativas, o mais importante aqui são as relações interpessoais e as condutas motivadoras dos professores. Na verdade, as condutas incentivadoras, né? Porque a motivação, ela é interna. O que a gente pode fazer é incentivar, mas a motivação, ela vem de dentro. Então, ela vai florescer, ela vai crescer, principalmente quando os estudantes veem satisfeitas as suas necessidades psicológicas. E o sucesso realmente vai estar aí na qualidade dessas relações interpessoais. Dentro da sala de aula, principalmente, o que a gente precisa, né, é contribuir para que se crie uma atmosfera de paz dentro de sala de aula, porque não, mesmo que a disciplina seja difícil, né, a matéria seja complicada, ninguém consegue aprender em situação de tensão, de medo, de sofrimento, né? E aí eu já trago aqui para o meu dia a dia. Isso é uma coisa que a gente tem vivenciado em algumas situações do Cefet. Às vezes a disciplina já é um pouco complicada, né? Principalmente aí as disciplinas da área de exatas, e, infelizmente, a gente tem professores e professores. Então, a gente lida também com aquele professor que fala que para passar com ele tem que ser muito inteligente, tem que fazer mais do que o normal, que só passa com ele se realmente souber a matéria, né? Então, assim, acaba sendo um terrorismo, né? Quando, na verdade, se ele, às vezes, se abrisse para uma relação assim mais amigável, né? Ele colocasse o estudante ali naquela atmosfera de uma paz dentro de sala de aula, talvez o aprendizado ele seria mais efetivo nessa situação. Nós, como educadores, a gente tem 3 áreas de atuação, né? A gente vai atuar aí nas relações interpessoais, na estrutura de aprendizado, que é a qualidade da informação, ou seja, a forma, né, como você vai passar aquele conteúdo, a didática mesmo, como que você vai comunicar ali com o estudante para passar o conteúdo, né, que você pretende e que ele precisa. E também no apoio à autonomia e desenvolvimento integral do educando. E essas 3 dimensões, embora sejam 3 áreas de atuação do professor, elas são conceitualmente independentes. Então, vai ter professor que vai ter mais facilidade com uma, mais facilidade com outra, ou vai ter, né, aquele professor que já vai conseguir aí
caminhar pelas 3 áreas de atuação, aí vai depender de cada um mesmo e do esforço de cada um. E a gente tem os efeitos recíprocos, né, na relação professor-estudante. Quando o estudante percebe que o professor, ele enxerga ele dentro de sala de aula, aquilo ali, esse simples fato de enxergar o estudante já muda muito, já influencia na dedicação que ele tem nas tarefas, né, do aprendizado. Isso eu vejo também no dia a dia lá, porque às vezes a gente está atendendo um estudante e a gente pergunta, mas você está tendo problema com o professor tal? Como que ele é? Ele é assim, ele é assado. E o professor fulano de tal? Não, esse é bom. Ele enxerga a gente dentro de sala de aula, ele preocupa com o que a gente está sentindo. Então, assim, a gente vê que realmente é uma coisa real, né? Se você enxerga o outro, ali já cria um clima de relação mais amigável, né? E se a gente elogia, né, os estudantes que são bons, eles vão ficar melhores ainda. Mas a gente não pode criticar aqueles que mais precisam da nossa ajuda, os que estão desmotivados, né? E aí a influência é mútua, porque se o professor se sente motivado com os estudantes mais motivados, eles também têm que se atentar para não cair na armadilha de tratar com desinteresse aqueles alunos que são desinteressados, que não estão conseguindo acompanhar. Então, a gente tem que tentar ali um equilíbrio, né? Já os que são bons, ótimo, continue elogiando, vamos, né? Fazer vamos ali alimentar essa relação que já é boa, mas não podemos esquecer dos que mais precisam da gente nesse momento. E aí a avaliação das primeiras impressões, né? Essa avaliação é uma avaliação informal, e geralmente a primeira visão que a gente tem de uma turma quando a gente entra dentro da sala de aula, ela pode condicionar o estilo da relação. Essa relação ela pode ser boa ou pode também não ser, né? E as primeiras impressões, elas possuem um caráter informal avaliativo. Dentro dessas primeiras impressões, às vezes podem vir os preconceitos e as informações prévias. Esse preconceito é uma avaliação negativa daqueles estudantes que pertencem a determinado grupo. Ela geralmente é realizada sem fundamento suficiente e sem objetivo. São crenças, ideias, né, carregadas mais de componente emocional. E aí, quando a gente entra em sala, né, e recebe informações de professores que já passaram por aquela turma, geralmente, né, se for uma informação negativa, né, esse grupo é péssimo, no ano passado deram muito trabalho, etc. Então, assim, essa informação prévia, ela até pode e ela deve ser muito importante, mas isso quando o professor ele está disposto também a fazer alguma coisa diferente para mudar aquela situação, porque se for para perpetuar, então ali já também não vai ter uma boa relação. E quando a gente entra em sala de aula, né, as características ali daquela turma, elas vão se formar logo nas primeiras semanas, às vezes nos primeiros dias. E aí, ela é centrada, né, em como os estudantes são, se eles são motivados, se são interessados, fundadas em observações informais das condutas, das perguntas, das atitudes. E também vem aí uma grande autocapacidade que os professores, às vezes, acreditam que têm para captar como os estudantes são. E isso aí aconteceu esse ano, né? Uma turma que eu acompanho, nos primeiros
15 dias de aula, o professor já chamou o coordenador do curso, me chamou e falou, ó, essa turma é desmotivada, essa turma é desinteressada, se continuar desse jeito, grande parte da turma vai ser reprovada. E assim, e a gente ficou, né? Como assim? 15 dias de aula, né? Então, assim, o professor, ele provavelmente ele teve informação do ano anterior e ele levou aquela impressão, né, que ele teve com os primeiros dias de aula, ele já bateu o martelo, que aquela turma realmente não ia, né, se não tivesse uma mudança de atitude, comportamento, que os estudantes iam, a maioria, ser reprovada. Então, o que fazer nesse caso, né? Porque essa avaliação, ela é quase inevitável e ela é perigosa, né? Porque ela pode ser incorreta, né? E as consequências, elas vão gerar aí grandes problemas. Então, gente, uma das observações, né, o que poderia ser feito nesse caso para uma primeira impressão mais, vamos dizer assim, mais real, né? Seria interessante mesmo o professor colocar um questionário anônimo ali, perguntando quais são as expectativas dos estudantes, o que eles esperam do curso, o que eles esperam do professor, né? E como é anônimo, ali também tem as primeiras impressões dos estudantes sobre o professor, né? Então, esse questionário, talvez, ele geraria uma resposta mais real da turma, porque se a gente vai partir da informação prévia que a gente tem, se essa informação é negativa, isso pode prejudicar o relacionamento do professor com a turma durante o ano. E ali no primeiro dia de aula, é um dia que os estudantes eles estão dispostos, estão atentos ali a ouvir o que o professor tem a dizer. Principalmente se for uma turma que está tendo um contato pela primeira vez com o professor e o professor também, primeira vez com a turma, né? Então, ali naquele momento, o professor, ele vai falar o quê? De coisas muito importantes, ele vai falar da disciplina dele, ele vai falar do conteúdo, ele vai falar da forma como ele vai distribuir os pontos, né? Então, naquele momento, ele está estabelecendo ali um contrato didático com a turma, né? E aí, por que não aproveitar esse momento aí também do primeiro dia de aula para falar coisas ali que vão colocar os alunos com uma autoestima mais elevada, né? Aí, de acordo com a idade dos estudantes, perguntar, né? Falar que o êxito de todos é possível, né? Que o ano passado ruim não vai contar, que vida nova, ano novo, vida nova, que o fracasso não é indicador de êxito do professor, porque a gente tem professor que fala que para ser considerado bom, ele tem que reprovar tantos por cento da turma, né? Por incrível que pareça, inacreditável, mas a gente ouve isso. E aí ele poder falar, né, que a função do professor é contribuir para o aprendizado do estudante e que eles estão ali para ter uma relação mesmo de sucesso, né, para todo mundo, que todo mundo pode. E ali, ninguém transmite com credibilidade aquilo que não sente. Então, o professor falar isso para a turma, ele realmente precisa acreditar naquilo que ele está falando, e ele precisa trabalhar para que como que eu vou falar? Para que aquilo realmente aconteça, né? Então, ele tem que fazer por onde aquilo ali acontecer da forma como ele está propondo também. E aqui eu vou voltar um pouquinho, que eu vou contar para vocês uma experiência que o professor Pedro Morales traz no livro, que é o seguinte: ele conta que houve um experimento com os alunos de psicologia e eles fizeram um experimento com ratazanas. E ali, naquele experimento, algumas ratazanas foram muito espertas para conseguir chegar ao resultado e outras foram muito lerdas. Então, o que eles fizeram? Eles separaram essas ratazanas para procriar
e aí nasceram as filhas de ratazanas, filhas e netas de ratazanas espertas e filhas e netas de ratazanas lerdas. E aí, num outro experimento, o professor divide a turma lá de psicologia em 2 grupos, né? E fala com os estudantes que eles vão fazer a mesma experiência, mas que cada grupo vai receber um tipo de ratazana. Uns vão ficar com as ratazanas espertas e o outro vai ficar com as ratazanas lerdas. E aí, esse experimento, né, ele acontece, e como era de se esperar, obviamente, né, o grupo que estava com as ratazanas espertas obteve o melhor resultado. E aí o professor, todo mundo aceita, né, esse resultado, como óbvio até. Aí o professor vem e vai falar que, de fato, não havia nenhuma pré-seleção de ratazanas, que elas foram escolhidas aleatoriamente, né? E o que fez com que comprovasse o resultado ali foi a expectativa que cada grupo colocou nas ratazanas ali do experimento. Então, isso traz para a gente aqui o efeito Pigmalião, né, que é o efeito das expectativas. Isso acontece também dentro de sala de aula, né? A origem e o efeito das expectativas. O professor, ele vai ter informações, ele recebe dados, né, que dizem respeito sobre algum ou alguns estudantes, dos quais, em consequência, ele vai esperar mais êxito, né? Ou, ao menos, ele gostaria que esses estudantes fossem bem. E aqui a gente pode incluir filhos ou filhas de conhecidos, de amigos ou de parentes, né? E aí, sem querer, às vezes até muito inconsciente, né? O professor, quando ele recebe determinado aluno ali, que ele já conhece, que ele teve essa informação prévia, que o aluno é bom, que o aluno é inteligente e tudo, então o professor já começa a agir dentro de sala de aula mesmo, como o que o Pedro Morales chama aqui de chave profética das expectativas, né? Porque elas funcionam. É claro que o estudante ele vai ter que responder àquela expectativa, mas o professor ali vai acabar facilitando o caminho para que realmente ele responda àquela expectativa, né? E aí começa um tratamento diferencial, né? O clima socioemocional é mais agradável com esses estudantes, a comunicação e gestos não verbais são mais expressivos, dão a eles oportunidade de resposta, às vezes até com mais tempo para eles pensarem, né? Parece que ensina coisas difíceis só para esses estudantes especiais, e aqui acertos são reconhecidos e elogiados, as ideias são mais aceitas e consideradas, e aí sempre aproveita alguma coisa que o estudante fala para tecer outros comentários sobre a matéria, né? E aí eu coloquei aqui 2 nomes fictícios, Jefferson e Marcelo, por quê? Porque quando eu estava lendo isso aqui, preparando o slide, eu me recordei quando eu estava no ensino médio. E aí eu parti, né, oitava série, né, antigamente era oitava série, né, e eu tinha ciências na oitava série. Aí cheguei no primeiro ano, aí fui ter física, química e biologia. E física isso era uma coisa nova para mim, né? E aí o primeiro dia de aula, primeiro bimestre, o professor de física me inventa de começar o livro da Beatriz Alvarenga, que muitos devem ter estudado nele aí. Ele começa com números decimais do primeiro ano. O professor resolveu começar por hidrostática, que era o último capítulo do livro. E aí que eu não estava entendendo era nada mesmo, e grande parte da turma também não. Mas lá tinha Jefferson e Marcelo. Eram os estudantes que sabiam tudo que o professor perguntava, eles respondiam, sabiam fazer, acertavam os exercícios. Parecia que o professor estava dando aula em grego e eles entendiam o que o professor estava falando. Então, olha só como que isso realmente funciona. Eu não me lembro o que o professor estava ensinando ali naquela hora, não lembro da matéria, mas eu lembro que era hidrostática, mas nem não lembro especificamente o que o professor estava dando. Mas eu lembro
do professor dando aula para Jefferson e Marcelo acertando tudo. Então, assim, olha como que aquela primeira frase lá, né, da relação professor-aluno, o que mais fica, né, de importante aí nessa trajetória do aprendizado é realmente o que o professor não tem intenção de ensinar e o que o aluno tem intenção de aprender. Então, ali, o que ficou para mim foi isso, que o professor, ele elogiava esses alunos e eles se saíram muito bem, né? Então, realmente tem um tratamento ali inconsciente do professor, muitas vezes, mas ele acaba trazendo isso, né, para os outros estudantes também. E aí vem a teoria do afeto e esforço. Essa teoria, ela resume as 4 maneiras citadas acima, né, de mudança no afeto que o professor demonstra por esses estudantes e o esforço que o professor faz para ensiná-los e para ajudá-los. E aí a gente traz aqui as conclusões, né? É natural desejarmos o êxito do bom estudante ou do filho de um amigo que é nosso estudante. Quando desejamos o êxito de um estudante, o tratamos de forma diferente, esse tratamento diferenciado ele contribui eficazmente para a sua motivação e seu rendimento. Agora, o contrário também acontece. Se a gente tem uma expectativa de fracasso, ela também é uma chave profética, né? Então, a gente profetiza o fracasso dos piores, entre aspas, né? E aí, a nossa expectativa não leva nem ao êxito e nem ao fracasso, mas a nossa conduta, sim. Então, por que a gente chama atenção aqui para uma reflexão e uma autoavaliação da nossa conduta, né? Por quê? Porque a gente pode estar beneficiando ou prejudicando. E não seria tão melhor se a gente fosse bom, né? Esse bom no sentido de querer o êxito de todos os estudantes? É óbvio que a gente não vai conseguir 100% disso, mas a gente pode fazer uma mudança, né, na nossa conduta aí, para que a gente consiga levar o máximo de estudantes possível ao êxito. E aí o professor cita também uma pesquisa no livro, uma resposta de um professor que foi entrevistado nessa pesquisa, e o professor, ele utiliza a expressão aluno cinzento para referir-se àquele que tem mais dificuldade. E aí, né, na pergunta, ele responde o seguinte: sempre que eu estive consciente da existência desses estudantes e me propus o trabalho de chegar a sintonizar com eles, descobri que o aparente tom cinzento não era mais do que minha falta de capacidade para descobrir o que eles têm em seu interior. Então, às vezes, o aluno ele só precisa de um olhar, ele só precisa ali de um incentivo, né, para que ele possa também acompanhar como os outros que não têm a dificuldade, né? Então, resumindo, podemos e devemos comunicar altas expectativas para todos os nossos estudantes, mas a gente tem compromisso também de trabalhar para que realmente eles aconteçam, principalmente para os estudantes que mais necessitam do nosso apoio. E aí vem uma outra coisa, né, que é muito importante aqui na relação professor-aluno, que é a abertura do professor na classe, né? Aí vem aquela questão, comentar ou não comentar coisas pessoais, né? Então, assim, coisas pessoais, elas podem ser comentadas para encurtar distâncias, mas elas precisam tratar-se de fatos que têm relação com o assunto que está sendo discutido em sala de aula, né? O estudante, ele não é um nosso amigo ali que a gente vai contar fatos da nossa vida pessoal, mas a gente pode contar experiências, pode contar expectativas, coisas que já deram errado, que deram certo, mas ali relacionado ao assunto que está sendo discutido dentro de sala de aula. O professor também não precisa perder a sua autenticidade, a sua genuinidade. Ele não precisa ter uma fachada, né, para ocultar quem ele realmente é. Ele pode ser quem é,
né? E essa abertura do professor com a turma, ela pode incidir em uma maior participação dos estudantes e um melhor clima, gerando, assim, uma motivação maior dos estudantes, né? E aí, a gente tem aqui perguntas orais que podem ser feitas em classe, em sala de aula, né? Considerando 2 pontos. Primeiro, as funções dessas perguntas, né, que são mais relacionadas com a dimensão didática, e as orientações para as perguntas, que tem mais a ver com a dimensão das relações propriamente ditas, né? Então, quais são as funções de se fazer perguntas dentro de sala de aula? Para a gente verificar o progresso da classe, repassar o que já foi explicado, consolidar o que foi aprendido, fazer um diagnóstico dos problemas do aprendizado, centrar a atenção dos estudantes e estimular o seu interesse, iniciar períodos de discussão, estimular a participação de todos, estimular a aplicação do que se vai aprendendo, e estimular também o pensamento crítico, criativo e os processos mentais desejados. E aí, quais são as orientações, né, para fazer essas perguntas em sala de aula? Primeiro, a gente precisa evitar aquelas perguntas cujas respostas sejam simplesmente sim ou não. Então, a gente também não vai não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de resposta, né? Precisamos dar tempo ao estudante de pensar um pouco sobre a resposta, dar novas oportunidades de resposta, caso ele não consiga responder, reconhecer o acerto parcial, perguntar a determinados estudantes que nunca se voluntariam para responder, pedir a algum estudante para reformular ou esclarecer melhor a resposta do outro. E o mais importante, a gente precisa preparar essas perguntas, né? Porque não é fácil improvisar esse tipo de pergunta, então tem que ser uma coisa planejada, preparada também para que dê certo. O feedback aqui, a comunicação dos resultados de avaliações e provas, né? Tipos de feedback, indicar o porquê do erro e dar informações complementares, elogiar verbalmente acertos específicos, informar o resultado o quanto antes, utilizar avaliações formativas, repetir provas parciais. Os feedbacks, eles, né, quando o professor dá uma prova em sala de aula, se você for dar um feedback para cada um, é muito trabalhoso, às vezes a gente tem turmas muito grandes, igual esse ano, por exemplo, a gente está com turmas lá no Cefet que estão com 50 estudantes dentro da sala de aula. Então, isso é praticamente impossível, né? O professor conseguir ali dar uma resposta, um feedback individual. Mas ali, no momento que ele corrige a prova, por exemplo, ele tem condições ali de ver quais são os erros que foram mais generalizados na turma, né? Explicar por que perguntou aquilo que perguntou, e onde que a maioria da turma está tendo clareza naquele conteúdo que foi explicado, e alguns pontos ali, alguns conselhos sobre como o estudante deve estudar a matéria. Então, fazer uma carta e distribuir para a turma de forma geral, com esse feedback, pode ser um instrumento muito importante e eficaz nessa relação aí. Aí vamos falar um pouquinho aqui agora da avaliação formativa, que é a avaliação mais comum que a gente tem no nosso sistema educacional, né? Para que ela serve? Ela é muito mais um método de ensino e uma estratégia didática do que propriamente uma avaliação. Ela tem a função de informar para os estudantes sobre o próprio aprendizado, além de servir também para o professor retroalimentar aquele processo, né, ensino-aprendizagem, e mudar, às vezes, até a conduta em sala de aula, caso ele veja que os resultados não estão sendo positivos. E, agora, o mais importante dessa questão da avaliação é informar, né, o que o estudante errou, porque não tem nada mais eficaz do que encarar os próprios erros corrigidos.
Então, a gente precisa de dar um feedback o quanto antes dessas avaliações, porque os estudantes, eles precisam saber o que eles erraram. Se essa informação ela não vem a tempo, ela perde o objetivo dela, né? Porque assim que a gente termina uma prova, quando a gente não sabe a resposta, a primeira coisa que a gente faz é procurar nos livros as respostas, perguntar ao colega, não, o que você respondeu, o que era aquilo, né, o que o professor tinha perguntado e tudo. Então, assim, acaba que logo após a prova, ele vai atrás da resposta, principalmente daquilo que ele errou. Então, seria um conteúdo, né, que se o professor aplicasse aquela prova no dia seguinte, o aprendizado ali, ele já teria adquirido o aprendizado. E ali não seria um decoreba, né? Porque a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. O acerto, às vezes, você acerta e depois esquece, passa despercebido, mas o erro não. O erro a gente vai atrás e aí a gente guarda mais, né? Então, vem aqui uma pergunta sobre avaliação formativa. Você, professor, teria coragem de repetir a mesma prova para os estudantes no dia seguinte? Reflexão. Será que essas informações não têm nada a dizer aos responsáveis pela escola? Porque os dados, gente, os resultados de uma avaliação, elas servem de autoavaliação, tanto para a instituição quanto para os profissionais que ali atuam, né? Porque ali, de acordo com os resultados, você consegue fazer uma autoavaliação. E aí, a gente pode fazer também avaliações rápidas ao término das aulas, ou ao longo das explicações, você pode ir avaliando, você pode dar algumas perguntas no final da aula sobre aquela matéria que você acabou de passar para ser corrigida na próxima aula, na aula seguinte, né? Então, quando a gente utiliza a nossa aula como um ambiente de avaliação de atitudes, valores e aprendizados, a gente consegue uma maior frequência, um maior interesse, uma maior motivação dos nossos estudantes, propiciando a relação professor-aluno, uma maior eficácia educativa. E aí a gente tem 4 princípios relacionados com a motivação para as avaliações formativas, né? O êxito motiva a todos, reconheça nem que sejam êxitos parciais, tenhamos objetivos claros, o que e como estudar, né? A gente precisa ter clareza, a gente precisa passar isso com clareza para os estudantes, o que eles precisam estudar, como que eles vão estudar, e aí motiva, né, a qualquer pessoa o que os outros esperam da gente, mas essas expectativas têm que ser realistas, elas não podem ser do mundo das ideias. E também motiva-nos, né, saber que a gente vai poder corrigir nossos erros. A importância do feedback está aí, né? Se o professor dá uma prova e ele demora a dar a devolutiva daquela prova, os alunos não ficam nem sabendo o que eles não sabem, né? Então, é muito importante ter essa correção o quanto antes, né? Dar o feedback para os estudantes. E aí, a gente tem algumas perguntas também para avaliar o clima da sala de aula. A gente tem como saber como que está o clima emocional da sala de aula, né? Quais são os medos, as expectativas, os aborrecimentos, as vontades e desalentos, as lágrimas. Isso eu convivo diariamente no Cefet. Lágrimas, lágrimas e lágrimas. A gente tem isso aí no dia a dia, né? Então, por que a gente precisa avaliar essa dimensão afetiva, né? Porque nem tudo que é avaliável é qualificável. O modo como nos sentimos influi poderosamente em como e quanto aprendemos. O que não se valoriza, se desvaloriza. Nem sempre avaliamos atitudes e valores. E é importante para os estudantes perceberem, né, que a gente se interessa pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Então, isso também é um facilitador da relação. E que perguntas que a gente pode fazer dentro de sala de aula para a gente sentir esse clima, né? Alguns exemplos aqui, né? O que você acha dessa matéria? A prova de hoje me pareceu
O ritmo que conduzimos a matéria me parece. Quantas perguntas da prova você acredita ter respondido com segurança? Então, isso você vai sentindo o clima, né, da sala de aula. E tem outras perguntas também que a gente pode fazer de forma indireta ou direta, que não tem relação direta com o estudo em si, mas com atitudes e valores, né, relacionados com os conteúdos das matérias. Por exemplo, você pode fazer perguntas, né, do tipo: não se pode deter o progresso de uma região em detrimento de proteger os pássaros. Ali para ele marcar, né? Concordo, concordo em parte, discordo totalmente. Ou outro exemplo de pergunta: não me preocupo com a preservação de animais que nunca terei oportunidade de contemplar. Também com as mesmas opções ali, né? Concordo em parte, discordo totalmente. Com isso, a gente sente ali quais são os valores importantes para aqueles estudantes, quais são as atitudes, né? Então, a gente consegue perceber isso de uma forma assim, que não é quantificável, mas qualificável. E aí, as conclusões e expectativas. Com essas avaliações que podem ser anônimas, a gente também pode fazer uma autoavaliação, né? Por exemplo, se grande parte dos estudantes expressam dificuldades em determinado tópico, isso quer dizer que talvez não tenhamos sido tão claro na exposição do conteúdo como imaginávamos ter sido. Então, é uma coisa assim, para reflexão, né, também. E aí, dentro de sala de aula, às vezes a gente, né, tem problemas com turmas lá que são muito competitivas, tem rivalidade entre os estudantes, e aí o professor ele pode ajudar na integração desses alunos que são mais marginalizados no grupo, né? Pode dar tarefas que vão propiciar essa integração dentro de sala de aula. E alguns professores acham que trabalho em grupo, eles não são tão, assim, não se aprende tanto comparando com os individuais. Mas aqui a gente não está falando nem de aprender o conteúdo, a gente está falando aqui da importância do trabalho em grupo para aprender a ouvir, a esperar a vez, a colaborar, a ajudar a aceitar o outro. Porque a gente tem que pensar, né, voltado para o curso técnico, né? Eu estou falando aqui onde eu atuo, que eles estão ali em formação. Então, ali que eles vão aprender, né, para atuar aí na vida, né? Tanto como profissional como um cidadão. Então, ele tem que aprender ele tem que ter esse tipo de comportamento, né? Dentro de sala de aula para ele aprender a aplicar isso na vida. E aí, aqui, vou passar aqui para as considerações finais, que é o seguinte: o nosso impacto e a nossa influência sobre os estudantes vão muito além dos conhecimentos e habilidades do que ensinamos. A qualidade do relacionamento com os estudantes e o nosso impacto global sobre eles depende das nossas atitudes e da forma como nos vemos a nós mesmos. O bom relacionamento não se limita ao que chamamos de relações humanas, perpassa também pela eficácia da tarefa docente no sentido de mediar a aprendizagem de forma global. Influímos sobre os estudantes e eles influem sobre nós. Da nossa posição de poder e de autoridade, é muito fácil lançar a culpa na falta de interesse e motivação dos estudantes, mas podemos explorar recursos e estratégias para estimulá-los. Perguntas orais propiciam momentos de efetivo relacionamento com os nossos estudantes. Momentos de prova e avaliações são ocasiões onde podemos colocar em prática duas funções fundamentais da nossa tarefa: orientar e motivar. Aqui também fica evidente a importância do feedback para uma efetiva aprendizagem. Podemos buscar situações que permitam perguntar outras coisas que facilitam ampliar uma comunicação com os estudantes para que eles possam crescer e amadurecer. E, resumindo, o nosso relacionamento pessoal com os estudantes abarca tudo o que fazemos como professores
e talvez muito mais do que poderíamos fazer. Descuidar desse relacionamento pode significar uma grande ocasião perdida. E aí, né, terminando essas considerações, eu queria trazer um outro ponto, que é o seguinte: né, vocês podem estar pensando, ou alguns podem estar pensando, mas como assim? Essa relação, só o professor que tem que fazer alguma coisa? Não, os estudantes também precisam, né, de fazer, sim, para que esse aprendizado seja efetivo. Só que a gente tem que pensar que nós somos os adultos da relação. E os nossos estudantes, principalmente na faixa, né, que eu tenho trazido aqui, que são os adolescentes, eles estão em formação. E o adolescente, gente, a gente precisa ganhar o adolescente. A gente não vai para o embate com o adolescente que a gente não consegue nada, né? Então, a gente precisa ganhar a confiança deles, a gente precisa deixar claro para eles que eles são importantes e que a gente está ali para mediar aquele processo ensino-aprendizagem e que ele está e que a gente está ali para, né, para ajudar ele nesse processo mesmo. Então, assim, a gente percebe muito que depois da pandemia, parece que isso ficou muito mais assim agravante, a questão do compromisso deles com sala de aula, né? A gente teve muito problema, porque a maioria dos estudantes não conseguiam ficar em sala de aula mais depois da pandemia, porque eles, né, acostumaram a assistir às aulas de casa, às vezes era assíncrono, né? Então não tinha que ficar ali ouvindo o professor o tempo todo, e de repente ele volta para a escola e ele precisa ficar ali dentro de sala de aula um tempo considerável, né, para que ele possa ter ali um aprendizado, e isso tem sido muito difícil. Então, a gente tem percebido isso no Cefet, um grande número de estudantes com crise de ansiedade, crise de pânico, e os TDAH, né? Então, assim, agora que a gente tem institucionalizado no Cefet o NAAP, que é o Núcleo de Inclusão, então a gente tem visto isso com muito mais frequência, e a gente precisa ouvir esses estudantes, sim. A gente, como educador, a gente precisa de ajudar, sim, né, nesse processo, porque senão a gente, né, está na profissão errada. E aí, né, agora que eu já falei bastante, eu agora quero ouvir vocês também, né, o que vocês concordam, o que vocês discordam. E aí vou agradecer pela atenção de vocês, terem me ouvido aí na sexta-feira à noite, né? Depois de um dia longo aí de trabalho. Deixo meu contato aí também, caso alguém queira, né, depois entrar em contato para tirar alguma dúvida, né? Então, fica aí agora a palavra para vocês. Deixa eu ver aqui agora. Muitíssimo obrigada, viu, Heloísa? Só agradecer, vou começar aqui, a professora Raquel me mandou uma mensagem no privado, né, que ela não estava muito bem, então pediu para justificar a ausência dela, tá? Pessoal, né, desejo boa noite, tem vários elogios aqui, né, no chat, deixa eu só confirmar aqui. Nós temos a Antônia, que é colega, fiz disciplina isolada com ela, né, ela colocou aqui às 8h03, né, na educação profissional, nos cursos técnicos, é fundamental esse equilíbrio entre os alunos da turma. Temos alunos que estão iniciando a carreira, outros mudando de áreas e outros retornando ao mercado, né, ao mundo do trabalho. Então, esse equilíbrio aí é bem complicado, né? Eu também atuo com curso técnico, mas a gente tem que tentar equilibrar aí, né? Que puxa daqui e vai de lá para fazer esse balanceamento, né? A Jennifer, né, tá falando palestra maravilhosa. Os alunos, a maioria são da turma de formação docente, né? Estão ingressando na carreira agora. Nivalda agradecendo, Janaína, né? Antônia novamente agradecendo.
Tá. A Jennifer está pedindo o link do YouTube, já vou pegar aqui e vou colocar. Né? A Kátia também, que é colega lá do mestrado, falando da palestra maravilhosa, ela atua na Secretaria de Educação, né? A Raquel pediu, se for possível, se você puder compartilhar os slides conosco, né? Eu até anotei aqui o livro, mas já teve colegas me pedindo no WhatsApp, tá? A Raquel está agradecendo, né, pela oportunidade de ouvir, pela sua didática, né? E são pontos assim, acho que se a gente for discutir, a gente fica mais 2 horas aqui, né? Discutir não, se a gente for dialogar, tem muita coisa. Eu costumo falar que a palestra termina e eu fico com ela até segunda-feira, quando eu começo a semana, sabe? Tem coisa para pensar o final de semana inteiro. Tá? A Jennifer colocou, né? Adorou a ideia de dar a mesma prova no outro dia, né? E a questão de conferir a resposta, né? Acho que todo mundo lembrou da época da faculdade, né? Terminava a prova, saía para ver com o colega, e às vezes o professor não explicava, né? A área que minha primeira formação é sistema de informação, a área de cálculo, né? Então, aquele cálculo diferencial integral lá imensa, e eu queria saber onde que eu errei, mas o professor não corrigia a prova. Então, a gente ia embora com a dúvida, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Carmen agradecendo, né? A Raquel falando, né? Relação saudável professor-aluno é imprescindível, né? O professor trabalhar com a saúde mental e autoestima, né? Isso é o tempo todo, né? Quem atua aí, né? Acredito que a maioria, né, faz isso, tá? E tem um montão de gente pedindo os slides. Vou abrir, a professora Sabine também está com a gente, geralmente ela gosta de fazer, né, ótimas colocações aí, e está aberto ao público, tá, pessoal? Aí quem quiser abrir a câmera, compartilhar. Boa noite a todos e todas. Eu entrei, né, a palestra já tinha iniciado. Parabéns, Heloísa, excelente apresentação. E eu quero destacar dois aspectos dessa apresentação da Heloísa. Primeiro, quando ela chamou atenção para a questão da expectativa, as expectativas, né, dos professores em relação ao desempenho dos alunos, chamado efeito Pigmalion, né? Essa questão é fundamental, né? As expectativas que a gente nutre em relação à classe, em relação aos alunos, isso já está demonstrado, né, por vários experimentos, como que isso influencia na atuação do professor e no reflexo que essa atuação tem no nível do aluno. Então, aqueles alunos para os quais nós alimentamos boas expectativas, nós tendemos a dar mais atenção, a ser mais complacente, né? E aqueles que nós atribuímos poucas expectativas ou os pré-julgamos como desinteressados, nós também tendemos a deixá-los de lado, a excluí-los da aula. Bom, se ele é desinteressado e o professor o exclui ou não o chama para participação, ele vai ficar mais desinteressado aí, né? Essa questão é fundamental, né? É muito importante mesmo. Há vários estudos que demonstram, né, o quanto que isso influencia na relação professor-aluno. E uma outra questão muito importante que a Heloísa chamou a atenção, que eu destaco aqui, é a questão da avaliação. Né? A Heloísa falou várias vezes, o resultado da avaliação, positivo ou negativo, ele tem que servir para o professor como uma autoavaliação do seu trabalho. Infelizmente, o que a gente percebe é assim, o aluno foi mal, mas é porque ele não estudou, é porque ele não se interessou, como se a atuação do professor estivesse assim, acima de qualquer crítica, e não está. Então, assim, o professor ele tem que ter essa clareza, se a turma, se boa parte da turma tem um desempenho negativo, e como bem chamou a atenção a Heloísa, se nós fazemos uma correção dos trabalhos com muita atenção, a gente consegue mapear os erros e a gente percebe que, muitas vezes, esses erros não são de um, são de vários. A questão pode ser formulada, ou o tratamento do conteúdo não tenha sido adequado e a compreensão daquilo não ficou.
boa. Enfim, o professor tem que rever a sua atuação. Lamentavelmente, o sistema de avaliação escolar, ele é quase que um ritual, né? E aí, tem tempo na sala de aula de rever o conteúdo que a gente sabe que às vezes não foi bem trabalhado, ou até pode ter sido bem trabalhado, mas não foi compreendido. Então, assim, o aluno teve dificuldade, problema dele, ele que corra atrás, ele que busque, né, outros meios de recuperar o conhecimento, mas a escola não retorna naquilo, porque eu tenho que cumprir o programa, tem um programa a ser cumprido. Então, essa questão dos tempos escolares, né, que é um tempo pequeno para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho como deveríamos. 4 horas diárias é muito pouco tempo. E não adianta, como fizeram já há muitos anos atrás, estender de 180 para 200 dias. Porque a grande questão é você ampliar o tempo para 6, 8 horas, enfim. Mas o tempo que esteja com o aluno, até para rever conteúdos que não foram bem compreendidos, estratégias, né, várias para fomentar o aprendizado. Então, eu destaco esses 2 elementos da palestra da Heloísa. Claro que toda palestra é muito importante, né? A questão que a Heloísa sempre chamou atenção aí, eu reforço, né? O professor é o responsável pelo processo. É ele que tem que motivar o aluno, é ele que tem que tentar, de todas as maneiras possíveis, cativar o aluno, fazer com que o aluno se interesse pelo conteúdo que o professor ministra. Como que a gente interessa por algo que a gente desconhece? Querer que esse interesse seja prévio por parte do aluno é exigir algo que nem nós somos capazes de fazer. Nós não nos interessamos por algo que nós não conhecemos. Se eu desconheço, qual interesse eu vou ter por algo que eu desconheço? Curiosidade? Bom, então você tem que fomentar a curiosidade. Então, a responsabilidade do professor, gente, ela não pode ser minorada em aspecto nenhum. Ele é o responsável. A turma está desinteressada, ele tem que mobilizar os vários meios possíveis para criar o interesse. Né? Então, essa relação professor-aluno é determinante para o bom desempenho da aprendizagem do aluno. Mas o professor tem que, o tempo inteiro, estar se autoavaliando. Né? Porque a nossa posição, às vezes, é muito cômoda. A gente se coloca como se fôssemos exteriores a essa relação. E não somos. Nós somos elemento determinante nela. Né? Então, mais uma vez, Heloísa, parabenizo a sua exposição muito boa, excelente. Vale a pena mesmo compartilhar os slides, assim, de importância muito grande para quem está no exercício da docência. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Thaís colocou aqui, né, agradecer e expor a opinião dela, né, que para o pessoal da formação docente é uma das palestras mais importantes, pois foram colocadas aqui dicas de ouro. Ela está ingressando como professora no Estado e, com certeza, vai aplicar as orientações obtidas aqui dentro de sala de aula. E esse aprendizado constante, né, Sabine, Heloísa, Antônia, aí, que eu estou vendo o rostinho, Nivaldo, né, eu costumo falar que é infantil a docência, né, a gente aprende todos os dias, né, então, é riquíssimo, né, eu lembrei que a Sabine falando, questão que você falou, né, tem professor que o quantitativo dele é pelo o tanto de aluno reprovado, né, na minha formação, os professores de cálculo, a gente já ia para a disciplina com esse receio, né, é o professor que reprova 80% da turma, então, e aí a gente pega, né, não só o exemplo bom, como o ruim também, né, então, assim, eu leciono muita disciplina de lógica de programação, e os alunos vêm com uma deficiência, com medo, né, do ensino médio. Então, eu tento, por exemplo, eu começo explicando o que é lógica como a receita de bolo, né, que aí você quebra aquilo ali e tenta levar para o dia a dia. Né? Então, esse cativar, né, eu tive um professor uma vez que
ele deu uma palestra sobre ser professor, e ele falou que ele ficou chateado com os meninos, e aí ele foi para casa e ficou pensando a noite toda. E na época, eu, como aluna, eu fiquei, né, a gente dá a luzinha lá, a gente fica assim, onde que eu vou embora, eu vou deitar, né, vou dormir, né? E aí, quando a gente está na pele do professor, né, como eu te falei, né, Heloísa, a gente passa o final de semana relembrando da palestra, né, o pessoal aí, eu coloco no YouTube na segunda-feira, né, então fica disponível e depois a gente até rever a palestra, porque foi riquíssima. Muito bom. Fico feliz também, né, de vocês terem gostado, porque foi um desafio para mim, até falei hoje com a Luciana, né, Luciana? O desafio de fazer a palestra, eu lembrei do mestrado da defesa, né, e aí, mas assim, não foi difícil, sabe, a gente falar aqui, porque isso é um assunto que eu simplesmente, assim, eu vivo isso no dia a dia e eu levo isso muito a sério, essa relação. E, assim, eu gosto demais do que eu faço, né, da minha profissão lá de estar atendendo os alunos, estar atendendo o professor, e eu faço isso com muito amor, com muito carinho, enxergando o ser humano, tanto do lado docente quanto do lado do estudante. A gente acaba, às vezes, tendo que defender mais o estudante, porque é o lado mais fraco da relação, né? Mas, assim, não tem essa questão de que o pedagogo quer passar a mão na cabeça, nem, não é nada disso. É enxergar mesmo o estudante como ser humano, né? E principalmente em formação ali para atuar numa profissão e sair dali com alguma coisa, porque é o que eu falei mesmo aí, né? Do que o professor Pedro Morales traz para a gente, que aquilo que a gente aprende sem querer aprender e que o professor ensina sem querer ensinar é o mais importante da relação ensino-aprendizagem, né? E da relação professor-aluno, porque é o que vai para a vida. Você não vai lembrar lá da fórmula, não sei o quê e tudo, mas você vai lembrar do que você ali, como que aquilo ali foi útil, como que a sua trajetória acadêmica foi bom para a sua vida, né? E você leva isso para a vida. Como que o professor te tratava? Tem professores que a gente vai, eu, por exemplo, eu escolhi fazer magistério, né, no ensino médio, e aí eu tinha um professor de química no primeiro ano que falou assim, mas que pena, você vai seguir o normal, porque antes chamava era normal, né? Você vai para o normal, mas tem algo de anormal no normal, falta química. E aí, o que eu fiz? Terminei o magistério e fui fazer química no Cefet. Por quê? Porque eu também sentia falta dessa parte de exatas, né, e tudo. E o professor, ele era tão assim, um professor tão diferente, né, porque ele se preocupava mesmo com o aprendizado da gente ali, ele queria que a gente aprendesse mesmo química, né, e eu, assim, por causa dele, eu fui fazer química, né, e é uma área que eu gosto muito, então, os professores, já o de física lá do ensino médio, tem tanta boa lembrança dele, não, mas é aquilo que a gente fala, é essa relação que a gente leva para a vida, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por vocês terem aí ficado até agora escutando, né, a palestra e que é uma sexta-feira à noite, a gente sabe que já passou uma semana puxada, todo mundo cansado, né? Mas, graças a Deus, eu acho que eu consegui passar e a mensagem, assim, foi de coração mesmo, que eu falei, e eu sinto isso, né, no meu dia a dia profissional. Então, tenho muita gratidão também pelo meu trabalho, porque é um trabalho que realmente eu gosto de fazer. Que bom, a gente consegue, você consegue transmitir isso, né? Pelo menos eu vivenciei isso aqui, né? Nas suas falas. Eu quero convidar o pessoal para abrir a câmera, que a gente sempre faz a fotinho no final. Ei, Jennifer, saudade. Thaís, Silmara, Jorge, Jota, Célia, a turma está completa, sabe? Está completa. Carmen, Adriana, Raquel, olha! Desse jeito a gente consegue. Sorriso, então.
Vou só Só colar gente aqui. bonita, hein? Só gente bonita nessa foto. Sexta-noite tem que ser, Raquel. Nem que seja com olheira. De cama. Então, Eu já ia comentar, só gente bonita de olheira. então a Raquel saiu, né? Eu ia falar para ela encerrar para a gente, né? Não, eu estou aqui ainda, só tirei a foto porque Tá. eu não tô boa para Luciana. tirar foto hoje não, sabe? Luciana. Tem alguém me chamando, eu não consegui ver a Carmen. Sou eu, Heloísa. Aqui, eu te passei os slides, você pode compartilhar. Ah, tá. Compartilhe lá no grupo, então. Obrigada. Compartilha do PDF, porque o outro acho que eu não estava conseguindo baixar em alguns computador, né? Aqui no computador mesmo que eu estou apresentando, eu não consegui baixar ainda. Heloísa, a Luciana vai colocar no grupo lá do minicurso e eu vou aproveitar para o pessoal aí do Formação Docente, vou colocar lá no Siga, que aí todo mundo vai ter acesso também, os alunos, tá? Queria te agradecer muito, viu, Heloísa? Eu hoje não estou muito bem, mas eu ouvi toda a sua fala, toda a sua palestra, um material muito rico, né, muito importante. Queria te agradecer de coração pela sua fala, que eu acho que mexeu com todo mundo, né? Muito obrigada mesmo, viu, querida? E obrigada Eu a que todo mundo aí que agradeço, gente. participou, que estava aí atuante, participando. Agradecer a Luciana mais uma vez por esse suporte todo que ela nos dá, a Sabina, aos alunos. Enfim, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. E quarta-feira que vem, feira que vem, né, a gente tem a última palestra fechando esse ciclo aí de palestras do Formação Docente Questões Contemporâneas, sempre com egressos do programa de pós-graduação em Educação Tecnológica. Semana que vem a gente vai estar com a Elizabeth Pinto, que vai falar um pouquinho para nós sobre educação de jovens. Vai até complementar um pouco da sua fala, né, Luiz? Que ela vai falar sobre as especificidades de educar jovens. Então, vai ser muito bacana, a gente espera todo mundo. Boa noite, pessoal. Raquel, me permite só mais uma fala. Como a Raquel chamou atenção, né, essas palestras excelentes, né, todas elas muito boas, importantíssimas para a profissão docente, para o exercício da docência, são feitas pelos egressos, né? A boa parte desses alunos, ex-mestrandos, né, hoje mestres, sob orientação da Raquel. E aí, gente, eu só, né, para quem pretende seguir aí na qualificação acadêmica, né, eu acho que está claro aí a qualidade dos nossos egressos, né, da formação pós-graduação em educação tecnológica, né? Então, assim, é um belo cartão de visitas do nosso programa. Boa noite, boa semana. Tchau, bom final de semana. Nos dá muito orgulho, né, Sabina? Com certeza, com E certeza. vamos aproveitar aí e convidar o pessoal, né? Já está o edital aberto para disciplinas isoladas. Quem tiver interesse, lê lá o edital. Eu tenho divulgado bastante, né? A Luciana também vai colocar na página do Forquap lá no Instagram. Então, pessoal, quem tiver interesse no nosso mestrado, começar aí com uma disciplina isolada, divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, para a gente ter uma turma boa aí. E ano que vem tem mais processo seletivo, né? Então, Isso vamos lá. mesmo. Boa noite, pessoal. Um bom final de semana para Boa todos. noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite, gente. Obrigada.